O milagre que mudou a vida de Bruna. Bruna olhava pela janela do pequeno apartamento alugado, as mãos trêmulas segurando uma conta de luz vencida há 2 meses. O choro vinha fácil nos últimos tempos. Não era só o desespero financeiro, era a dor nas costas que a impedia de trabalhar como costureira, seu único meio de sustento. Há 6 meses, um diagnóstico de hérnia de disco severa a deixará quase paralisada. Os médicos falavam em cirurgia de urgência, mas o SUS demorava, e ela não tinha plano de saúde. Como vou pagar aluguel? Como vou comprar remédio? Pensava, enquanto a filha de 8 anos, Sofia, brincava quietinha no chão, como se sentisse o peso do silêncio da mãe. Foi numa tarde dessas, quando a dor a derrubou no chão do banheiro, que a vizinha Dona Maria bateu à porta. Uma senhora de cabelos brancos presos em coque, sempre de saia longa e blusa modesta, que Bruna via sair cedo aos domingos com uma Bíblia debaixo do braço. Minha filha, você não aguenta mais sozinha. Venha comigo amanhã. Tem uma igreja onde Deus ouve o coração das pessoas, disse Dona Maria, com uma firmeza que não deixava espaço para recusas. No domingo seguinte, Bruna entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados, lhe deu uma estranha sensação de paz. Não havia banda, nem telões, nem palmas. Só irmãos e irmãs vestidos com recato, alguns de chapéu, outros com lenços na cabeça, cantando hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego inteira, as palavras do hino 12 ecoaram no peito de Bruna como um bálsamo. Ela não entendia muito da doutrina, mas algo naqueles rostos serenos, naqueles olhares baixos em oração, a fez sentir que ali, talvez, Deus não estivesse tão distante. O ancião, um homem de barba grisalha e voz calma, dirigiu a reunião com uma autoridade tranquila. Falou sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus proveu o maná no deserto. Bruna ouvia com os olhos cheios d'água, as mãos apertando o lenço emprestado por Dona Maria. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantaram: um homem que superou o vício, uma mãe cujo filho se converteu, uma senhora curada de um tumor. Cada história era contada sem exaltação, mas com uma gratidão tão profunda que Bruna sentiu o coração arder. Na oração final, quando todos se ajoelharam, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Senhor, eu não sei se o Senhor existe mesmo, mas se existir, me ajuda, sussurrou. Uma irmã ao seu lado, de nome Clara, colocou a mão em seu ombro e orou por ela em voz baixa, como se já soubesse de toda a sua dor. As semanas seguintes foram de luta. Bruna voltou à igreja todos os domingos, às vezes levada por Dona Maria, outras vezes arrastando os pés com dor. Os irmãos não faziam alarde, mas a ajudavam no que podiam: um prato de comida, uma carona para o médico, uma oração no final do culto. Num domingo, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados com reverência, o ancião se aproximou. Irmã Bruna, você já pensou em ser batizada nas águas? É um passo de fé, enterrar o velho homem para nascer de novo em Cristo. Ela hesitou. Mas eu ainda tenho dúvidas, ancião. E minha dor não passou. Ele sorriu. A fé não é a ausência de dúvidas, filha. É a decisão de confiar mesmo com elas. No dia do batismo, um sábado de manhã, Bruna entrou nas águas com medo, mas também com uma estranha certeza. Quando emergiu, sentiu algo diferente e notou que, pela primeira vez em meses, a dor nas costas não era tão aguda. Nos dias que seguiram, foi melhorando. Uma semana depois, acordou sem a sensação de facadas na coluna. Procurou o médico, que, após novos exames, balançou a cabeça incrédulo: sua hérnia regressou. Não há explicação médica para isso. Mas Bruna sabia. Era um milagre que não ousara pedir, mas que Deus, em sua misericórdia, lhe dera. O verdadeiro milagre, porém, não foi só a cura. Foi a transformação dentro dela. Bruna começou a costurar para as irmãs da igreja, que lhe encomendavam vestidos modestos e lenços. Com o tempo, abriu uma pequena oficina em casa. Sofia, que antes via a mãe chorar, agora via sorrir enquanto cantava os hinos da harpa cristã. Num domingo, foi Bruna quem se levantou para dar testemunho. Com voz trêmula, mas firme, contou como Deus a tirara do fundo do poço. Eu pensava que estava sozinha, mas Ele nunca me deixou. Até quando eu duvidei, Ele esteve ali.
Hoje, anos depois, Bruna é uma das irmãs que acolhe os novos, que ora pelos que chegam quebrantados. Aprendeu que os milagres de Deus não são só curas físicas, são as mãos estendidas dos irmãos, o pão partido na ceia, a paz que enche uma alma quando ela finalmente se entrega. E toda vez que canta o hino 34 Deus é amor, em Cristo se revelou, ela lembra daqueles dias escuros e sorri, porque sabe, a fé não tira as montanhas da nossa frente, mas nos dá forças para escalá-las. A vida de Bruna mudou tanto que até os vizinhos perceberam. Antes, ela evitava olhares, fechava as cortinas e vivia como se o mundo fosse uma ameaça. Agora, era comum vê-la na porta de casa, cumprimentando as pessoas com um sorriso, levando um prato de comida para a irmã idosa que morava sozinha ou convidando as mães do bairro para os cultos de doutrina. Muitas vezes, ela dizia: se Deus mudou minha vida, pode mudar a de vocês também. Um dia, uma jovem chamada Ana apareceu na igreja arrastada pela prima, que já frequentava a CCB. Ana estava com os olhos inchados de chorar, as mãos tremendo, e uma marca roxa no braço que tentava esconder. Bruna a viu logo que entrou e, sem hesitar, se aproximou. Vem, filha, senta aqui do meu lado, disse, fazendo espaço no banco. Ana resistiu no começo, mas a voz calma de Bruna e o olhar cheio de compreensão a fizeram ceder. Durante o culto, enquanto o irmão pregava sobre o poder da oração, Bruna segurou a mão de Ana e sussurrou: Deus não desvia o olhar de ninguém, minha filha. Ele te vê, e ele te ama. Foi tudo o que Ana precisou ouvir. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes, eram de alívio, como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. Depois da pregação, as duas ficaram no fundo do salão, e Bruna orou por ela com uma fé que só quem já tinha sido resgatada podia ter. Ana voltou no próximo culto. E no outro. Com o tempo, começou a ajudar Bruna a visitar outras pessoas, a levar palavras de conforto para quem precisava. Um dia, foi ela quem se levantou para dar testemunho, contando como encontrou força na igreja quando achava que não tinha mais saída. Eu cheguei aqui quebrada, mas Deus usou a irmã Bruna para me mostrar que ainda tinha esperança, disse, com a voz embargada. Bruna ouvia aquilo e sentia o coração transbordar. Não era mais a mulher que tremia ao entrar na igreja, não era mais a mãe que chorava escondido no quarto. Agora, ela era um instrumento nas mãos de Deus, uma prova viva de que a misericórdia do Pai não tem limites. Cada vida que via se transformar ali, seja por uma cura, uma reconciliação ou simplesmente pela paz que só Jesus dá, reafirmava sua certeza: a Congrega Cristã no Brasil não era só um lugar de cultos. Era um hospital de almas, onde Deus operava milagres todos os dias, muitas vezes através das mãos daqueles que já haviam sido curados. E assim, entre hinos, orações e testemunhos, a história de Bruna se misturava à de tantos outros que, como ela, haviam encontrado não só uma religião, mas uma família. Uma família que não desistia, que orava até o fim, que acreditava no impossível porque já havia visto Deus fazê-lo. Porque na CCB, os milagres não eram coisas do passado, eram o pão de cada dia, servido com amor, fé e a certeza de que, quando Deus está no comando, nenhuma história está perdida. Era uma tarde de sábado quando Bruna entrou na igreja com o coração apertado. Desta vez, não era por ela mesma, mas por sua irmã mais nova, Larissa, que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Os exames se acumulavam, as dores aumentavam, e a esperança da família se esvaía a cada consulta. Até que, em um gesto de desespero, Bruna resolveu levar a irmã ao culto. Larissa mal conseguia andar. Os remédios a deixavam sonolenta, e suas mãos tremiam ao segurar a Bíblia que a irmã lhe entregou. Mas quando o coro começou a cantar a Jesus é o médico dos médicos, algo mudou. Não foi imediato, não foi barulhento, foi como um sopro suave, uma paz que Larissa não sentia há tempos. Ela fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem, enquanto as mãos dos irmãos se levantavam em oração por ela. No final do culto, o cooperador se aproximou e, com voz firme, mas cheia de compaixão, disse: Irmã, Deus já está agindo. Você vai sair daqui diferente. Bruna segurou a mão da irmã, e juntas elas oraram mais uma vez. Não havia pressa, não havia dúvida, apenas fé. Na semana seguinte, os exames começaram a mostrar melhoras inexplicáveis. Os médicos, surpresos, pediram novos testes. Em menos de um mês, Larissa estava de pé, sem dores, com os exames normalizados. Os especialistas balançavam a cabeça, incapazes de explicar. Mas ela sabia
tinha sido ali, entre aqueles bancos de madeira, onde Deus a havia tocado. O testemunho de Larissa correu pela congregação como fogo. Muitas pessoas que antes duvidavam começaram a buscar a Deus com mais fervor. E Bruna, que já tinha visto tantos milagres, entendia agora que cada um deles era como uma semente plantada na fé de um, colhida na bênção de muitos. Porque na CCB, os milagres não eram apenas histórias para contar. Eram provas vivas de que Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma. E cada vida restaurada se tornava um novo instrumento nas mãos dele, pronto para estender a mão a quem ainda não havia encontrado esperança. Assim, a história de Bruna e Larissa se juntou a tantas outras de mães que viram filhos se libertar das drogas, de casais que reconstruíram lares destruídos, de jovens que trocaram a revolta pela paz. Tudo porque, naquele lugar simples, mas cheio de fé, Deus continuava escrevendo histórias de vitória, uma oração de cada vez. E foi numa dessas noites de oração, quando o salão da CCB estava lotado de irmãos que cantavam com os olhos fechados e as mãos levantadas, que Bruna sentiu algo diferente no ar. Não era só a emoção do culto, era como se o Espírito Santo estivesse preparando algo maior. Ela olhou para Larissa, que agora já não chorava mais nos cultos, mas sorria com uma paz que só quem foi verdadeiramente tocado por Deus conhece. Naquela mesma semana, um jovem chamado Rafael havia chegado à igreja arrastado pela mãe, depois de anos perdido nas ruas, viciado em crack. Seu corpo estava fraco, os olhos vazios, e ele mal conseguia ficar em pé durante os hinos. Muitos olhavam com compaixão, outros oravam em silêncio, mas Bruna sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquela dor, a dor de ver um ente querido se destruindo e não saber como ajudar. Foi então que o pastor fez um chamado especial. Hoje não é noite para ficarmos sentados, disse-ele com voz firme, mas cheia de amor. Tem gente aqui que precisa de um milagre urgente. Não é só pela cura do corpo, mas pela libertação da alma. Quem está disposto a interceder, vem à frente. Bruna não pensou duas vezes. Segurou a mão de Larissa e as duas se ajoelharam ao lado de Rafael, que tremia como se estivesse lutando contra algo invisível. As irmãs começaram a orar em voz alta, com lágrimas nos olhos, enquanto outras mãos se juntavam às delas. O salão inteiro pareceu vibrar com clamores e súplicas. De repente, Rafael começou a gritar. Não era um grito de dor, mas de guerra, como se algo dentro dele estivesse sendo arrancado pela raiz. Seus olhos se arregalaram, o suor escorria pelo rosto, e então, num instante que parecia eternidade, ele caiu no chão, exausto, mas livre. Quando abriu os olhos novamente, não havia mais sombra neles. Só luz. Os irmãos o levantaram, e Rafael, ainda trêmulo, olhou para as mãos como se não acreditasse que eram suas. Eu sinto como se algo pesado tivesse saído de mim, balbuciou. A mãe dele, que orava há anos por aquele momento, caiu de joelhos chorando, enquanto o salão explodia em glórias a Deus. Bruna abraçou Larissa com força. Você viu, irmã? Isso aqui não é religião. Isso aqui é Deus agindo, falou emocionada. Larissa assentiu, com os olhos brilhando. E o melhor é que ele não para. Cada vida que ele toca vira uma prova de que não existe caso perdido. Nos dias que seguiram, Rafael não só deixou as drogas, como voltou à igreja todos os dias, ávido por aprender a palavra. Sua transformação foi tão visível que até os vizinhos, que antes o viam como um marginal, começaram a perguntar: o que aconteceu com você? E ele, sem vergonha, respondia: Jesus me encontrou. A notícia do milagre se espalhou, e mais pessoas começaram a chegar à CCB em busca de esperança. Alguns vinham com doenças, outros com vícios, outros com o coração partido. Mas todos saíam de lá com uma coisa em comum: a certeza de que Deus ainda faz milagres. Bruna, que já tinha visto tanta coisa, agora entendia que cada testemunho era como uma faísca. Uma faísca que acendia outras, e outras, até virar um fogo que ninguém podia apagar. E ela, que um dia chegou ali quebrada, agora era parte desse incêndio de fé que transformava vidas. Porque na CCB, ninguém era apenas um espectador. Todos eram chamados a ser instrumentos. E quando o povo de Deus se une em oração, até os impossíveis se rendem. Era uma tarde de sábado quando Bruna viu um casal entrar na igreja com os olhos inchados de chorar. A mulher, chamava-se Ana, carregava no colo um bebê de poucos meses, pálido e fraco. O marido, João, seguirá em silêncio, como se cada passo fosse um peso.
Eles tinham vindo de longe, depois de ouvirem falarem do que Deus estava fazendo naquele lugar. Bruna se aproximou com cuidado, lembrando bem como era chegar ali com o coração apertado. Posso ajudar? Perguntou, e Ana, sem segurar as lágrimas, balançou a cabeça. Doutores disseram que não tem jeito. O coração dele é muito fraco. Já tentamos de tudo. A voz dela tremia, e o bebê, nos braços, mal conseguia abrir os olhos. Bruna não hesitou. Então vamos levar ele para Jesus. Ela os guiou até a frente, onde os irmãos já estavam em oração. As mãos se uniram sobre a criança, e os clamores subiram como uma só voz: Senhor, toca neste pequeno. Dá vida onde só tem desespero. De repente, o bebê se mexeu. Primeiro foi um suspiro, depois um choro forte, daquele que só sai quando a vida se afirma. Os olhos se abriram, brilhantes, e o peito começou a subir e descer com um ritmo que não era mais de fraqueza, mas de força. Ana gritou, João caiu de joelhos. O médico que estava ali, um irmão da igreja, não acreditava no que via. O coração do menino, antes irregular, agora batia firme no estetoscópio. Isso não tem explicação médica. Ele balbuciou, enquanto as lágrimas escorriam. Naquela noite, o testemunho se espalhou como fogo. Mais gente chegou. Uma senhora com câncer em estágio avançado, um jovem viciado em drogas que não aguentava mais viver na escuridão, um homem que há anos não conseguia perdoar quem lhe tinha feito mal. E um a um, eles encontraram ali não só uma oração, mas um encontro real com Deus. Bruna olhava tudo aquilo e sentia o coração transbordar. Ela, que um dia pensou que sua vida estava acabada, agora via que Deus não só a tinha restaurado, como a estava usando para restaurar outros. Não era mais sobre ela. Era sobre um Deus que não desiste de ninguém, que ouve o clamor do seu povo e age com poder. E assim, a cada sábado, a cada culto, a CCB se tornava mais do que um lugar de reunião. Era um hospital dos quebrantados, um refúgio dos perdidos, uma prova viva de que, quando o povo de Deus se une em fé, os céus se abrem e os milagres acontecem. Porque no final, não era sobre a igreja. Era sobre ele. E ele ainda está no negócio de transformar vidas. Bruna não imaginava que sua jornada ainda reservava surpresas maiores. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar a distribuição de cestas básicas para famílias carentes na igreja, ela reconheceu entre os que aguardavam na fila um rosto que a fez congelar no lugar. Era o homem que, anos antes, havia sido o principal responsável por sua queda. Aquele que, com palavras duras e acusações falsas, a havia levado a perder tudo, o emprego, a reputação e, por um tempo, até a vontade de viver. Seu coração acelerou, e por um instante, as memórias dolorosas ameaçaram sufocá-la. Mas então, como um sopro suave, ela ouviu em seu espírito aquelas palavras que o pastor tanto repetia: o perdão não é para eles. É para você. Bruna respirou fundo, enxugou as lágrimas que insistiam em cair e, com as mãos trêmulas, separou uma cesta extra. Ao se aproximar do homem, que nem sequer a reconheceu de imediato, ela estendeu a cesta e disse com voz firme, mas cheia de paz: O Senhor te abençoe. Isso é da igreja. Deus te ama. O homem levantou os olhos, confuso, até que o reconhecimento brilhou em seu rosto. Ele abaixou a cabeça, envergonhado, e murmurou: Bruna, eu não mereço isso. Ela sorriu, e naquele sorriso havia algo que ele nunca tinha visto nela antes, uma luz que não era sua, mas de alguém muito maior. Nenhum de nós merece, irmão. Mas é justamente por isso que é graça. Naquele momento, algo se quebrou dentro daquele homem. Não foram palavras bonitas ou sermões que o alcançaram, mas o gesto simples de uma mulher que, mesmo ferida, escolheu amar como Cristo amou. Dias depois, ele apareceu no culto, sentou-se nos bancos de trás com a cabeça baixa, e quando o pastor fez o chamado para quem queria entregar a vida a Jesus, ele foi o primeiro a se levantar. A notícia se espalhou pela igreja como fogo. Não era só mais um testemunho, era prova de que Deus não apenas restaura, mas usa as nossas cicatrizes para tocar vidas que nenhum argumento conseguiria alcançar. Bruna, que um dia pensou que sua história havia terminado, agora via que Deus a estava escrevendo de um jeito que ela nunca poderia ter imaginado. E assim, a CCB seguia sendo um lugar onde o impossível se tornava possível.
onde pessoas que chegavam arrastando o peso de culpas, dores e derrotas saíam com os ombros erguidos, não porque seus problemas tinham desaparecido, mas porque agora sabiam que não estavam sozinhas. Porque ali, entre hinos, orações e mãos estendidas, elas encontravam aquele que transformava cinzas em beleza e choro em dança. E o melhor de tudo, essa não era uma história isolada. Era apenas mais um capítulo de milhares que se repetiam, todos os dias, em cada congregação, em cada vida que se rendia ao poder de um Deus que ainda hoje faz o sobrenatural acontecer. Porque quando o povo se une em fé, quando o coração se abre para a ação do Espírito, não há cadeia que não se quebre, não há doença que não recue, não há vida que não seja transformada. E ele não para. Nunca parou. Nunca parará. E então, aconteceu. No meio daquele mar de vozes que clamavam, uma mulher, a mesma que havia entrado curvada sob o fardo de um diagnóstico sem esperança, sentiu algo romper dentro dela. Não foi um estrondo, mas uma quietude profunda, como se mãos invisíveis desatassem nós que nem ela mesma sabia que existiam. Os médicos chamavam de inexplicável. Ela chamou de milagre. Ao seu lado, um homem que por anos arrastara a sombra de um vício ergueu as mãos trêmulas, não mais como suplicante, mas como vencedor. As correntes que o aprisionavam caíram como ferro velho ao pé de um ímã poderoso. Não porque ele merecesse, mas porque alguém havia pago o preço por sua liberdade e esse alguém não desistira dele nem por um segundo. E assim, como ondas que se sucedem, as histórias se multiplicavam. O casal à beira do divórcio que reencontrou a linguagem do perdão, o jovem que, depois de anos se sentir invisível, ouviu Deus sussurrar seu nome, a mãe que, ao abraçar o filho pródigo, soube que a festa no céu era por ambos. Porque o milagre nunca foi apenas a cura, a libertação ou a restauração. Foi a descoberta de que, no meio do caos, ele estava lá não como espectador distante, mas como o autor que reescreve finais, o pai que recolhe lágrimas em um frasco e as transforma em vinho novo. Reflexão final. A vida nos ensina que as batalhas mais duras não são vencidas pela força, mas pela renda. Não pela nossa capacidade, mas pela sua fidelidade. E quando menos esperamos, ele nos lembra: você não está lutando por uma vitória. Você está lutando de uma vitória que já foi ganha na cruz. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias para depois transformar você. Ele te transforma para que, dentro das circunstâncias, você veja sua glória como ouro refinado no fogo. O milagre não é a ausência do problema, mas a presença dele no meio dele. E enquanto o último acorde do hino se perdia no ar, uma verdade ecoava nos corações: ele não para. Nunca parou. Nunca parará. Porque para um Deus que ressuscita mortos, nenhuma história está terminada.